Psitacídeos. Existe essa ordem de aves chamada de Psittaciformes, que é dividida em três famílias: a Loridae, composta pelos lores, a família Cacatudae, formada pelas cacatuas e calopsitas, e a família Psittacidae, composta pelas araras, papagaios, entre outros. Todos os psitacídeos são aves muito inteligentes e sociáveis, costumam interagir bem com pessoas e com outros animais, sendo ótimos companheiros como pet. Possuem um cérebro bem desenvolvido e têm a capacidade de imitar sons e alguns deles até palavras. Alguns têm a capacidade maior que os outros e essa habilidade de imitar sons varia entre as espécies e entre indivíduos. Também vai ter influência do meio onde eles são criados, sendo que é bastante comum a gente ver vídeos na internet de alguns psitacídeos, como papagaios, falando frases ou cantando trechos de músicas. E essa interação é bastante legal e saudável para a relação entre o tutor e a ave também. A gente vê, por exemplo, calopsitas que muitas vezes conseguem reproduzir alguns sons, assovios, e também papagaios que conseguem repetir palavras. Isso é até uma coisa que as pessoas procuram bastante quando vão comprar esses animais. Elas sempre estão perguntando se essa ave fala, se essa ave canta, e como eu falei, essa capacidade de imitar sons é variável entre elas, mas todas têm uma certa capacidade de reprodução e imitação desses sons. Algumas características que elas têm em comum, além dessa habilidade de reproduzir sons, é o bico curvo, que facilita na alimentação de frutas e sementes, e também esse bico que elas usam para escalar. É um bico bastante forte, que elas conseguem sustentar o próprio peso com a força desse bico. Então a gente vai ver muitas vezes elas escalando com o bico, né? Algumas até ficam penduradas pelo bico em alguns lugares. Além disso, elas possuem os pés que a gente chama de zigodátilos. Elas têm 4 dedos, nesse formato zigodátilo, que são 2 dedos para frente e 2 para trás, o que facilita tanto no manuseio dos alimentos, como também no comportamento de escalar que essas aves têm. E isso é essencial no comportamento delas, já que na natureza elas passam boa parte do tempo em árvores, escalando e buscando alimento. A língua delas possui grande sensibilidade, então elas conseguem diferenciar bem entre diferentes alimentos. Se compradas legalmente, existem várias espécies de psitacídeos que podem ser de estimação. E embora a calopsita e o periquito australiano não necessitem de registro, para se ter algumas espécies silvestres de psitacídeo é necessário o registro do IBAMA. Então você precisa comprar esse animal, adquirir esse animal de um criatório legalizado e ter a certificação de que ele é um animal legalizado. Isso é importante para evitar o tráfico de animais e que pessoas capturem os animais da natureza e vendem como animal de estimação. Então todo animal precisa vir de um criatório e ser reproduzido em um criatório para poder ser comercializado e precisa ter autorização do IBAMA. Além de buscar esse animal legalizado, quem deseja ter um psitacídeo de estimação, é importante pesquisar sobre a espécie que você está querendo adquirir, entender melhor as necessidades dela, o comportamento dela, a alimentação e buscar fornecer o ambiente adequado para ela e uma alimentação saudável também. E além disso, é importante consultas periódicas com o veterinário para certificar que a ave está bem.